Hoje, muito bom dia, gente. Hoje, 21 de dezembro, quarta-feira. Muito obrigada pela sua companhia nessa manhã aqui chuvosa, né? Ontem choveu muito durante a noite, agora de manhã o tempo também tá meio nublado. De qualquer jeito, muito obrigada por você estar conosco. Olha só os detalhes, os destaques que nós preparamos para você na edição de hoje. Polícia Federal desarticula a organização criminosa acusada de fraudes contra o auxílio reclusão da Previdência Social. Dos 200 benefícios pagos pela Previdência Social aqui no estado, pelo menos 70 foram obtidos através de fraude. O Ministério Público do Estado reage à anulação do processo contra o ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, e diz que vai recorrer da decisão. O Procurador-Geral de Justiça está convicto de que o Judiciário irá reformar a decisão para que o processo siga normalmente. Deputados aprovaram a lei orçamentária anual e gastos do Estado para 2017 são definidos. Pela primeira vez, os parlamentares colocaram em prática o chamado orçamento impositivo. Eles indicaram onde deve ser investido 1,2% da arrecadação. Aqui no estúdio, a gente conversa com o secretário de Segurança Pública do Estado, Sérgio Fontes, que faz um balanço das ações da pasta em 2016. Tem ainda o quadro Na Ponta do Lápis, especial de Natal. Vamos mostrar a importância da educação financeira para os pequenos. Você vai estar colocando na mente do seu filho a noção do valor do dinheiro, que é preciso ele gastar com ponderação e precisa também fazer algum esforço, um planejamento para conseguir seus objetivos. E também as emoções do Peladão a Bordo, definidas as 3 finalistas do concurso de rainha. Quem será que vai levar essa coroa, hein? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. E 3, estamos ao vivo como todas as manhãs. Você pode participar do Manhã no Ar com a gente, mandando para cá sugestão de reportagem, denúncia flagrante, muito simples. É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, 992258767. E você entra em contato com a gente, manda sugestões, interage com a gente. Também pode fazer isso pela página do Facebook, que a gente adora. Olha, após denúncias, a polícia prendeu ontem 2 homens suspeitos de tráfico de drogas no bairro da União, no Parque 10. Segundo as investigações, eles têm ligações com traficantes do Rio de Janeiro. A polícia chegou aos suspeitos depois de receber denúncias anônimas que a dupla estaria vendendo drogas e até tinha determinado toque de recolher no bairro da União. Alcinélio Silveira Lopes, de 19 anos, o Emerson Santos de Oliveira, de 21, foram presos em flagrante em uma kitnet no Beco Cajá, que, segundo a polícia, funcionava como um laboratório para a fabricação de entorpecentes. Com eles foram apreendidos 4 quilos de drogas, entre maconha do tipo skunk, cocaína e ox. Então, todas essas informações foram levantadas por nós e fizemos o acompanhamento da movimentação, da intensidade da clientela deles. Conseguimos descobrir o local onde estava armazenada a droga. O Emerson, ele acabou de chegar do Rio de Janeiro há 2 semanas, que provavelmente era um braço de lá do tráfico, que vinha comandar aqui no bairro da União. Então, provavelmente ele estava no comando da droga. Provavelmente eles estão ligados ao DRI, que é um foragido aqui do Amazonas, que tem em média 5 mandados de prisão, que mora no Rio de Janeiro. Com a dupla, a polícia ainda apreendeu uma pistola PT-380, um revólver calibre 38, balanças de precisão, cerca de 10 mil pinos para acondicionamento de cocaína, além do material para refino das drogas. Os 2 vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma. É muito importante essa união da população com a Polícia Civil e Militar, porque nós precisamos de informação. Às vezes o morador sabe até melhor do que nós, que está vivendo, está passando por aquele transtorno de ter um traficante próximo à sua casa, um assaltante, um homicida. Então liguem, denunciem anonimamente, não se preocupe, não vai acontecer, não vai ser revelado o nome. Ligar para o 181 e fazer a denúncia e dizer a área, dar todas as informações possíveis para a gente conseguir lograr êxito nas nossas operações. A Polícia Militar encontrou na tarde de ontem um celular e uma faca dentro da cela de um pistoleiro conhecido como Anjinho. Felipe Ribeiro Batista, de 27 anos,
foi levado para o 10º Distrito Integrado de Polícia. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a faca seria utilizada para serrar o cadeado de uma das celas do Comando de Policiamento Especializado que fica no Dom Pedro. Na saída da delegacia, o homicida disse que a faca era apenas para cortar pão e disse também ser integrante de uma facção criminosa. E uma mulher é suspeita de aplicar um golpe em 70 pessoas aqui em Manaus. Segundo os denunciantes, olha o que ela fazia. Ela oferecia kits de festa infantil numa página de internet. Depois que recebia o dinheiro do serviço, simplesmente sumia, deixava ali as famílias desesperadas, convidados já chamados para casa, para festa. E não tinha festa nenhuma, porque ela era uma estelionatária que sumia com dinheiro. Um absurdo, frustrando inclusive as crianças. Vamos ver essa reportagem. Nós viemos aqui no 24º Distrito Integrado de Polícia conversar com algumas pessoas que foram vítimas, segundo elas, de uma estelionatária. De uma mulher que enganava os seus clientes, ela oferecia buffet, oferecia produtos personalizados para festas infantis. O nome da acusada, da suspeita, é Adna Alves Vieira. Uma dessas vítimas é a dona Marlice. A Marlice fez uma encomenda de produtos para uma festa, mas ela não foi atendida, a encomenda ela nunca recebeu. Mas a Marlice conseguiu localizar, por meio das redes sociais, onde os produtos eram oferecidos, várias outras pessoas que também foram enganadas. São cerca de 70 vítimas, né? Fora as que nós não conseguimos ainda localizar ou que foram enganadas em anos anteriores. Essa é a informação que não é de hoje que ela faz esse tipo de golpe. E essas pessoas se reuniram, se encontraram pelas redes sociais e estão aqui na Delegacia Especializada de Crimes contra o Consumidor, já registrando o boletim de ocorrência de todos os procedimentos, de todas as vezes que foram enganadas. A Marlice tem, inclusive, aqui vários documentos. Olha, esse aqui, por exemplo, é um documento da lista de produtos que a Marlice chegou a encomendar da Adna. 450 kits personalizados, mais 100 de cortesia. E ainda teve aqui um desconto, não foi, Marlice? Ela se aproveitou principalmente da promoção Black Friday, né? Então a gente não desconfiou por causa disso, né? Muita promoção, né? De vários setores. E ali foi onde a gente acabou caindo nesse golpe. Ela postava diariamente as promoções. E como a gente está organizando, a gente faz um orçamento, né, do valor X e vê uma promoção assim, a gente imagina, né, vou aproveitar. Agora você chegou aí até esse escritório, você chegou aí até o local para ver se não se tratava realmente de uma enganação? Sim, fui até o local e vi a produção, né, dos kits. Achei um trabalho bem feito, tinham umas pessoas trabalhando, umas senhoras de idade. E conversei com ela, né, no WhatsApp, e ela disse que ia chegar, era para eu conferir tudo direitinho, né, o kit que eu encomendei, e eu confiei. Mas aí no dia do evento? Nada pronto, sendo que eu encomendei com um mês de antecedência. E durante o mês todo eu sempre cobrando a arte dela, ela nunca enviava. Eu achava aquele estranho, né? Eu imaginava que era devido às promoções que ela lançava, a demanda de trabalho, mas ela deve ter muito trabalho, muita gente para atender, por isso que ela não responde. Sendo que depois descobrimos que ela fazia isso com todo mundo. Aliás, ela atendia uma para ganhar a confiança daquela pessoa, algumas ficavam satisfeitas e postavam ali agradecimento no perfil dela e a gente imaginava que aqueles elogios ali era de um trabalho bem feito, sendo que das outras 9 ela enrolava. Aqui nas mãos da Marlice tem todo o registro dessa compra. No dia 26 de outubro foi quando a Marlice contratou e no dia 3 de dezembro, que seria o dia da festa, a Marlice pergunta se está tudo certo para hoje. A resposta da Adna é: por quê? Aconteceu algo? Não, mana, porque de 10 clientes que tenho para hoje, você está temerosa? Então, ela coloca como se tudo estivesse tranquilo, como se esses 10 clientes fossem atendidos.
atendidos. Olha, aqui nesses documentos também tem o registro de várias, eu vou pedir para te me ajudar a passar, de várias conversas da reclamação de muitas outras pessoas que também foram vítimas. Essas conversas estavam sendo feitas abaixo do perfil por onde os produtos eram anunciados e chegou um momento em que o perfil dela foi trocado. Vamos passar aqui para o final. Olha só, o perfil, que era o perfil da festa, foi mudado para Tissali Silva, mesmo assim continuaram as reclamações e aí o perfil foi tirado do ar, conteúdo não disponível. O perfil foi tirado do ar, mas as reclamações continuam e as vítimas estão aqui na delegacia. Aqui eu tenho os documentos de uma outra vítima, deixa eu cobrir o nome da pessoa, que a pessoa não quer aparecer. Olha, R$105 foi a entrada que essa outra vítima deu para contratar para uma festa de aniversário de 5 anos, 450 itens personalizados. Como é que foi para vocês isso? Foi horrível, porque a gente não tinha nada, a gente estava esperando, foi tudo no improvisado. A madrinha dele trouxe bombom, essas coisas, porque foi tudo no improvisado. A gente estava com vergonha, porque foi alugado pula-pula, tudo, mas cadê as coisas? Não tinha nada. A gente foi tudo pegando bombom dali, bombom daqui, só teve salgado na festa, não teve docinho, não teve... Foi horrível. Que tipo de desculpa ela dava para por não ter entregue os produtos? O meu, para mim, ela falou que faltou energia, a CPU queimou, estava sem internet, foi tudo isso de tipo de desculpa. E aí a gente vê pelo grupo de WhatsApp, tá lá um monte de desculpa que ela fala para todo mundo. Festa de um filho é uma realização de um sonho, né? Então a gente se programa, né, imaginando que vai tudo dar certo. A gente, né, imagina que um dia especial desse tem que estar tudo perfeito. E eu falei para ela, imagine eu. Se você quer apagar esse dia da memória, imagine eu e minha família, né? Que passamos esse constrangimento, essa situação toda por causa dessa irresponsabilidade dela, na verdade, uma estelionatária. Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado pelo 25º Distrito Integrado e a denunciada, Adna Alves, já foi intimada para prestar esclarecimentos. Essa que a gente mostrou na imagem é a denunciante, né? A pessoa que está denunciando a Adna por não ter entregue aí o que foi contratado. A polícia recuperou ontem parte de uma carga de cebola que foi furtada no último sábado. Um homem chegou durante a madrugada dirigindo um cavalo mecânico no pátio de uma empresa, engatou o container onde estavam 1.400 sacas do produto. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso. Que roubo estranho, né? Vamos ver. Olha, foi na madrugada de sábado para domingo, por volta das 2 horas da manhã, que 1.400 sacas de cebola como essa aqui foram furtadas. As cebolas estavam em um container estacionado do lado de fora, quando alguém chegou, atrelou um cavalo mecânico e levou as cebolas daqui. Eu vou conversar com o seu Ademar, que é o proprietário das cebolas. Vocês já tiveram alguma carga de cebola roubadas antes? Por que esse roubo é tão inusitado, seu Ademar? É inusitado, porque é um produto altamente perecível, deveria ser um ambiente climatizado, que ela chega em container refrigerado, né? Então, nós ficamos espantados, nós não temos tanto cuidado em relação ao roubo. Porque a primeiro momento, o que nós pensamos? Foi uma carga encomendada, alguém que trabalha com cebola. E através das investigações e das redes sociais que nos ajudou a localizar rapidamente, então a pessoa falou, olha, tem tal galpão assim, tem um movimento de cebola. E através dessas investigações a gente solucionou muito rápido. A questão que é atípico, porque nesse mesmo dia foi furtado um container com equipamentos eletrônicos que são caros, e frango é uma coisa que rouba muito, que as pessoas têm mais cuidado. Então, nos surpreendeu. A carga foi encontrada em um galpão no Distrito Industrial, na zona leste de Manaus. Nesse galpão também foi encontrado um outro veículo, um outro caminhão, que também seria dessa quadrilha especializada nesse tipo de roubo. Apenas o dono do galpão se apresentou. Ele apresentou os documentos de que era dono do local e que teria alugado para as pessoas que seriam os suspeitos de roubarem essa carga. Os suspeitos ainda não foram identificados, mas o caso já está sendo investigado pela Polícia Civil.
E há pelo menos 4 anos, os moradores da rua 6 de Outubro, lá no Vitória, no Nova Vitória, convivem com a falta de infraestrutura. Além dos buracos no local, ainda tem desperdício de água por causa de um cano estourado. Vamos ver essa matéria de comunidade. Nós estamos aqui na rua 6 de Outubro, no Nova Vitória. Olha só como é que os moradores estão enfrentando essa situação aqui de abandono. É lixo, é mato, é água escorrendo da fossa. A dona Alice, ela entrou em contato com a prefeitura, inclusive bateu umas fotos aqui, né, para mostrar que vocês estão vivendo nessa situação. O que foi que eles falaram? Nós levamos a foto, demos de entrada no protocolo lá na prefeitura. E aí a prefeitura informou que nós tínhamos que entrar em contato com a CEMIF para poder eles avaliarem, para poder fazer o trabalho. E isso foi quando? 1 ano, 2 anos, por aí. Nunca vieram? Não, nunca vieram. Aí. Para sair de casa precisa da ajuda dos vizinhos. Os vizinhos. Tá junto 2, 3, né? E me pega assim e leva mesmo. Lá de cima para cá para baixo. Com a ajuda de Deus ou dos vizinhos? É. Porque é minha mesmo, só eu mesmo não faço nada, né? Ainda mais num buraqueiro desse aí. Em 2002 chegou o asfalto aqui, os moradores achavam que tudo ia ficar resolvido. No final não teve manutenção e foi quebrando tudo. Olha só essa parte do asfalto que sobrou. Os moradores precisaram fazer essa barreira aqui para que a água escorresse aqui pelo bueiro. E aqui nessa outra parte, um bueiro sem tampa, trazendo risco aqui para os adultos e para as crianças. Eu não estava aqui para mim assim reclamar para eles, né? Quando eu vim para cá para ver o meu terreno, quando eu morava aqui no bairro, né? Morava alugado no outro bairro, aí quando eu vi essas condições desse jeito. Não estou só em risco para meus filhos caírem aqui, como os outros filhos dos nossos amigos e vizinhos aqui por perto, né? Isso aí é muito ruim, porque está no meu quintal aqui, ó. Nessa parte aqui da rua 6 de Outubro, olha só esse flagrante de desperdício de água pública. Água potável, que o contribuinte paga e não paga barato. Olha aqui, ó, a quantidade e o volume de água que está sendo desperdiçada, sendo jogada no lixo. Vocês já entraram em contato com a concessionária de água aqui do estado e eles te deram uma resposta, não foi? Qual foi? Que a prefeitura sempre joga a responsabilidade para a Manaus Ambiental, entende? Porque como a nossa rua não tem uma infraestrutura, tá esse buraco aí, então eles não têm como ajeitar os canos, porque os canos estão por baixo da terra. Só quando eles virem fazer a rua, para eles ajeitarem os canos todinho, para depois eles virem e ajeitarem esses canos, para não estragarem a água, né? A gente está aqui humildemente pedindo que a CEMIF venha aqui e dê uma resposta para a gente e ajude a gente a resolver o nosso problema. É o que a gente quer também. Olha, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informa que a situação dos moradores da rua 6 de Outubro já foi encaminhada ao Distrito de Obras, que irá enviar nessa semana ainda uma equipe ao local para verificar a situação. A gente, é claro, continua acompanhando. Uma operação da Polícia Federal desarticulou ontem uma organização criminosa envolvida em fraudes contra a Previdência Social. Olha só. O esquema fraudava o pagamento do benefício de auxílio reclusão aqui no Amazonas. O prejuízo já chega a 3 milhões de reais. O golpe também é aplicado em outros estados brasileiros. Vamos ver. De acordo com a Polícia Federal no Amazonas, dos 200 benefícios pagos pela Previdência Social aqui no estado, pelo menos 70 foram obtidos através de fraude. Foram presas 3 pessoas. Foram cumpridos 3 mandados de prisão preventiva, 3 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de condução coercitiva. E, além disso, 4 pessoas foram conduzidas à delegacia aqui à Superintendência da Polícia Federal para serem ouvidas. Para fraudar o sistema, os agenciadores entravam em contato com mães com filhos sem reconhecimento de paternidade. Eles faziam o registro da criança em nome de um preso. A partir daí, falsificavam documentos para apresentar à Previdência e garantiam que os detentos que participavam da fraude passassem a receber o auxílio reclusão, um benefício que é pago ao condenado que cumpre pena estabelecida pela Justiça. O auxílio reclusão é um benefício que é pago para trabalhadores que contribuíram com a Previdência Social por pelo menos 18 meses e, por algum motivo, acabaram presos. A família desses presidiários tem direito a receber um valor que pode chegar a R$ 1.216 por mês.
Os agenciadores, para dar esse benefício, fraudavam a carteira de trabalho ou até conseguiam filhos falsos. Em um dos benefícios que foi pago, de acordo com a investigação da Polícia Federal, o suposto beneficiário recebeu de retroativo cerca de R$150 mil. A investigação apontou que muitos receberam valores retroativos e, por isso, o prejuízo chegou a R$3.700.000, só nos pagamentos irregulares que foram detectados. De expectativa de prejuízo são cerca de 5,7 milhões. A Previdência Social identificou que a mesma fraude está acontecendo em outros estados brasileiros. A Previdência tem monitorado essa situação desse tipo de fraude em auxílios e reclusão e temos percebido que tem crescido esse tipo de fraude. Já pelo menos uma meia dúzia de operações deste ano das forças-tarefas no país inteiro a gente identificou esse tipo de fraude e conseguimos desarticular grupos criminosos que atuavam nessa fraude. Olha, gente, quando a gente acha que já viu tudo na vida, aparece uma situação como essa. Já pensou? Registrar o filho, né, que não tem ali o registro de paternidade, no nome de um bandido que está preso, condenado, para receber um benefício? Não dá, é demais, né? O jornal A Crítica de hoje também destaca o rombo de 9 milhões com o golpe do falso pai. Esse 9 milhões é o rombo nacional, né? O que teria sido apurado aí pela polícia, que aconteceria nacionalmente, não só no Amazonas, mas em outros estados também. O bando aliciava mulheres de presidiários cujos filhos não tinham o nome do pai no registro de nascimento, tudo para obter aí, por meio de fraude, auxílio reclusão. Você pode conferir essa e outras reportagens completas através do seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e também iOS. Um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional prevê o perdão de 20 bilhões de reais em multas às empresas de telefonia. Além disso, essas mesmas empresas podem ser beneficiadas com a transferência de patrimônios que deveriam ser devolvidos à União em 2025. Vamos ver. Não dá para ver, mas só aqui na Avenida Paulista, a mais famosa de São Paulo, existem quilômetros de cabos cruzando prédios e calçadas que garantem o funcionamento de telefones e computadores usados por milhares de pessoas. São as operadoras de telefonia que fornecem o serviço e são elas que podem receber de bandeja do governo federal um presentão. Um não, dois. O primeiro é o perdão das dívidas de multas. São punições por má prestação de serviços ou não cumprimento de metas. O valor passa dos 20 bilhões de reais. São multas que nunca foram pagas. O outro presente é ainda mais generoso: a transferência para as empresas de todo o patrimônio relativo à telefonia no país. Ou seja, as empresas vão ganhar em troca de investimentos ainda não definidos diversos bens valiosos, como redes de cabos, imóveis, antenas, torres, carros e outros equipamentos, que por contrato deveriam ser devolvidos ao governo federal em 2025. Uma benesse que pode superar 80 bilhões de reais, dinheiro dos cofres públicos. Se o Estado está falido e não tem condições de garantir direitos básicos como educação, saúde e previdência, por que ele vai entregar 80 bilhões? Se o Estado está falido, ele tem que valorizar o que ele tem e não depreciar. A bondade do governo seria uma recompensa pelos sofríveis serviços prestados? 3 empresas dominam hoje 85% do mercado de telefonia: Oi, Claro e Vivo. As 3 aparecem em posição de destaque no ranking de reclamações de consumidores no Procon de São Paulo. O projeto de lei foi encaminhado pelo Ministério das Comunicações e aprovado em tempo recorde pelos deputados. Não houve possibilidade de discussão. O consumidor, mais uma vez, infelizmente, vai pagar o pato e já está sendo penalizado com um serviço de má qualidade e um dos mais caros do mundo. Esta não é a primeira polêmica envolvendo o Ministério de Gilberto Kassab. O ministro pode ceder à pressão das operadoras de telefonia que estão interessadas em adiar o desligamento do sinal analógico de transmissão das TVs brasileiras,
o que vai provocar um grande prejuízo à população, que ficará sem um sinal de qualidade. Se passar também no Senado, a lei desobriga ainda as teles a manter orelhões em cidades e vilarejos no interior do país. E isso, na prática, vai tirar da população mais pobre o direito de se comunicar. Tudo para beneficiar as operadoras. Todo o sistema de transmissão de voz e dados depende da rede de cabos. Até as antenas de telefone celular são ligadas aqui embaixo aos cabos de fibra ótica. Além de valiosa, a rede é importante para a soberania do país, para que os dados não caiam em mãos erradas. Por isso, para muitos especialistas, jamais deveria ficar sob controle de poucas empresas privadas. 2 das 3 grandes operadoras têm donos estrangeiros. A Vivo é da Telefônica da Espanha e a Claro do mexicano Carlos Slim. Ou seja, não há brasileiros cuidando do interesse dos brasileiros. Da forma que parece que esse projeto está entrando, ele pode ser muito danoso para o Brasil, porque entregar da forma que parece que esse projeto está entregando bens públicos para entidades privadas é algo muito temeroso. O ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, é um dos maiores defensores da nova lei, que pode causar um grande prejuízo ao Brasil. Numa legislação mais moderna, mais adequada, que permitirá às concessionárias, às empresas, aos investidores, mais confiança no futuro do país. O apoio ao projeto levanta dúvidas, já que o atual secretário de Telecomunicações do Ministério é André Borges, que entre 2012 e 2013 foi diretor de estratégia da operadora Oi. A empresa é a maior interessada na aprovação do projeto. Afinal, deve 65 bilhões de reais. Destes, 11 bilhões são de multas não pagas à Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Com a nova lei, ganharia um belo fôlego nas contas. A operadora já fez investimentos polêmicos. Em 2005, comprou parte da Game Corp, empresa que tinha como sócio o filho do ex-presidente Lula, Fábio da Silva, o Lulinha. A pressa de políticos e empresários surtiu efeito e o presentão para as teles deve chegar antes do Natal. Senadores tentaram na última sexta-feira impedir que o projeto fosse para a sanção do presidente Temer, mas teriam perdido o prazo e o requerimento foi negado. O Palácio do Planalto confirma a informação, mas não informou a data em que o presidente deve sancionar o projeto. Aí a matéria, a reportagem preparada pela equipe da Record para a gente, o assunto que interessa a todos, afinal, estamos falando aí de telefonia, né? Os senadores de oposição informam que vão entrar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra o projeto de lei que muda aí o modelo das telecomunicações no país. Uma decisão do Tribunal de Justiça anulou um processo investigatório realizado pelo Ministério Público contra o ex-prefeito de Quari, Adail Pinheiro. O ato causou polêmica e ainda essa semana o Ministério vai recorrer contra essa anulação. Vamos ver. A decisão do magistrado Fábio Lopes Alfaia foi publicada na edição de sexta-feira do Diário Oficial de Justiça e tem como efeito imediato a anulação das provas de um dos processos contra Adail Pinheiro, que envolve a exploração sexual de menores. A justificativa seria de que o Ministério Público teria realizado a investigação criminal sem a autorização expressa do Tribunal de Justiça. Evidentemente que respeitamos a decisão do magistrado, a análise que ele entendeu pertinente dentro do que estava, mas, sem sombra de dúvida, temos a certeza de que é um entendimento equivocado. Até porque, como o Supremo já deixou muito claro que tem o poder de investigar, o Ministério Público não precisaria de autorização dos tribunais para proceder a essa investigação. Adail Pinheiro é réu em vários processos por improbidade administrativa, pedofilia e coação de testemunhas. O processo anulado pelo juiz na última sexta-feira foi aberto em dezembro de 2013, depois de denúncias feitas ao Ministério Público do Estado. Fomos procurados por uma professora do município de Quari, dando conta que ela tinha recebido a notícia diretamente da moça, de uma adolescente, de que ela estaria supostamente prometida ao ex-prefeito Adail
para o Réveillon. Ainda essa semana, o Ministério Público do Amazonas deve ingressar na Justiça com recurso contra a decisão do magistrado. O Procurador-Geral de Justiça está convicto de que o Judiciário irá reformar a decisão para que o processo siga normalmente. O filho de Adail Pinheiro, que ganhou a última eleição e no dia 1º de 2017 assume o cargo de prefeito do município de Coari, também está envolvido neste mesmo processo. Há mais de um ano, eu ofereci denúncia aqui dentro de uma investigação do GAECO contra esse cidadão de que, com filmagens, com interceptação, de que ele estaria agindo juntamente com advogados no sentido de mudar esse depoimento. Então tem uma denúncia ofertada por nós aqui. Olha, o Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou esta semana o calendário do programa Justiça Itinerante para o primeiro semestre de 2017. Para quem ainda não conhece, o projeto leva aí atendimento jurídico em uma unidade móvel a vários bairros da nossa cidade. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Carol Queiroz, que está ao vivo, não é isso, Carol? Olá, Carol. Quando e onde a unidade móvel do tribunal iniciará os trabalhos em 2017, hein, Carol? Bom dia, Dani. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o primeiro local aí da nossa cidade a receber a unidade móvel, né, da Justiça Itinerante, que faz esse serviço, é o centro da cidade, lá na Praça Eleodoro Balbi, mais conhecida como a Praça da Polícia, onde essa unidade móvel fica do dia 9 ao dia 27 de janeiro. Então, no primeiro mês aí de 2017, o centro da cidade vai receber esse atendimento importante aí, viu? Mas outras regiões da nossa cidade também irão receber a unidade móvel, e quem vai falar um pouquinho mais para nós sobre isso é o Thiago Miquiles, que é assistente judiciário. Thiago, bom dia para você. Outros locais da nossa cidade também vão receber a Justiça Itinerante. Que locais são esses? Sim. No bairro Santo Antônio, no período de 30 de janeiro a 3 de março, de 6 a 31 de março estaremos no Parque 10, ao lado da Delegacia da Mulher, de 3 a 28 de abril, bairro Educandos, Centro Social e Cultural Zulande Pinheiro. De 2 de maio a 2 de junho estaremos na Cidade de Deus, ao lado da Delegacia da Mulher. E de 5 a 30 de junho, Zona Sul, novamente na Praça da Polícia. Tá certo. Olha, várias regiões, então, recebendo a Justiça Itinerante, que faz um trabalho muito importante para a sociedade. Tiago, conta pra gente quem pode participar e quais ações podem ser ajuizadas. Qualquer coisa pode ser feita na unidade móvel? Como que funciona? O atendimento é ao público em geral, nós atuamos na área do juizado especial civil, casos até 20 salários mínimos, e atuamos também na área de família. As ações mais procuradas, a maior demanda pela população é em relação a divórcio consensual, pensão alimentícia e reconhecimento voluntário de paternidade. Quem ainda não quer entrar com uma ação, mas está precisando de uma orientação jurídica, também pode comparecer? Pode comparecer conosco. Tá certo, obrigada, viu, Thiago, pelas informações. Dani, então tá aí, viu? Como a gente viu, vários locais ainda irão receber. Esse calendário pode sofrer algumas alterações, mas isso será amplamente divulgado aí pelo Tribunal de Justiça. E, ó, se você está querendo mais informações, quer consultar esse calendário, faz o seguinte, entra lá no site www.tjm.gov.br. Lá tem o calendário todinho da Justiça Itinerante para você já se programar. Tá precisando aí de um auxílio, né, de uma orientação jurídica, é só consultar lá o calendário e ficar bem informado. Volto com você, Dani. Esse trabalho que já dura vários anos é fundamental, já resolveu vários problemas. Para muita gente é difícil esse deslocamento. Às vezes a pessoa tem até medo mesmo de ir até o tribunal, não sabe quem procurar. A justiça indo até o seu bairro é muito mais simples, a pessoa se sente muito mais acolhida e a justiça aí cumpre seu papel, que até está mais próximo às pessoas. Obrigada, Carol. Daqui a pouco eu te chamo de novo. E na tarde de ontem, os deputados aprovaram a lei orçamentária anual. De uma maneira geral, a LOA define aí como serão utilizados os recursos dos cofres públicos no estado em 2017. E tem novidade para o próximo ano, viu? Com o chamado orçamento impositivo, a previsão é que o Amazonas receba ainda 70 milhões a mais com o imposto da repatriação. Vamos acompanhar na reportagem da Tamires Claire todos esses detalhes aqui que eu falei. Ela vai explicar melhor na reportagem. Vamos ver. O orçamento aprovado foi de pouco mais de 14,6 bilhões de reais. Por obrigação legal, 25% desse valor precisam ser aplicados em educação e 12% em saúde. Para o ano que vem, pela primeira vez, os parlamentares colocaram em prática o chamado orçamento impositivo. Eles indicaram onde deve ser investido
1,2% da arrecadação. Isso quer dizer que, com esse orçamento, cada deputado pode propor gastos de até 5,4 milhões de reais. Eu entendo que isso é positivo e isso responde a uma demanda muito grande que a sociedade faz em relação aos seus deputados. Entre emendas impositivas e convencionais, ao todo foram aprovadas 735 propostas. 2 delas tratam das promoções para policiais militares e bombeiros. O plenário definiu que um total de 22,5 milhões de reais vão ser destinados para esses profissionais. Polícia unida jamais será vencida. Polícia unida jamais será vencida. Nós tivemos o nosso ticket retirado, ainda que fosse somente R$ 220, nos ajuda. Nós não temos promoção há 4 anos, nós não temos delegacias com condições de trabalho, sem falar que nós hoje sustentamos as delegacias. Compramos papel, compramos copo descartável, compramos caneta, porque simplesmente não tem nada. Além do orçamento aprovado, os deputados contam ainda com 70 milhões de reais que devem ser pagos ao Estado por conta dos recursos da repatriação, imposto arrecadado pelo governo federal aos brasileiros que voltam a morar no país, mas ainda têm bens no exterior. Aprovamos uma emenda, uma inserção no orçamento de uma previsão de receita em torno da repatriação de recursos que virá para o Estado do Amazonas em torno de 70 milhões, este exclusivo para pagamento de reescalonamento da Polícia Civil, PGE e UEA. Agora, o assunto é segurança pública. Em 2016, o Amazonas registrou o maior número de apreensão de drogas, né? Juntando 2016 e 2015. Nos primeiros meses desse ano, cerca de 1 tonelada foi apreendida. Os índices de criminalidade, segundo dados apresentados no mês de agosto pela própria Secretaria de Segurança Pública, também reduziram esses índices de criminalidade 40% comparado ao mesmo período de 2015. São boas notícias, né? E para explicar melhor esses números, fazer um balanço das ações de segurança ao longo desse ano, nós convidamos aqui para o estúdio do Manhã no Ar hoje o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes. Que bom tê-lo aqui de novo. Estava com saudade, a gente esse ano só se viu uma vez aqui no Manhã no Ar. Bem-vindo, doutor Sérgio. Obrigado, Daniela. Bom dia a todos. Doutor Sérgio, vamos explicar melhor esses números de droga, porque é uma coisa fundamental. Quando a gente fala em apreensão de droga, a gente está falando de desarticulação de quadrilhas, que gera uma série de outras violências que atinge ali, encadeia isso, né? Atinge ali diretamente o cidadão. Mesmo aquele que não tem nenhum parente envolvido, por exemplo, que não é usuário de droga, ele é atingido pela violência por conta do tráfico. Esse ano foram mais de 9 toneladas retiradas das ruas, é isso? Exatamente. Esse ano, Dani, nós consolidamos as metas que vinham sendo desenvolvidas desde o ano passado, desde que eu fui chamado pelo professor Mello para participar do governo. Nós temos a percepção, e isso é uma ideia geral entre os colegas de equipe, de que 70% ou 80% de toda a criminalidade do Estado tem alguma ligação direta ou indireta com o tráfico de drogas. Os homicídios decorrentes do tráfico de drogas, 70%. Roubos e furtos para comprar droga ou para pagar a dívida de droga. Então, a meta é combater o tráfico de drogas, essas organizações criminosas dedicadas a essa atividade, mas para quê? Para que se chegar a uma situação de paz social, para a gente resolver desde o furto do celular até os homicídios, que ainda são muito grandes, mas como você falou, vem diminuindo, graças a Deus. A última vez que a gente se falou, inclusive o senhor disse isso, né? Aqueles pequenos assaltos de cordão, aqueles furtos de carteira em ônibus, às vezes assalto à mão armada em paradas de ônibus e ônibus. Muito desse dinheiro é para pagar a dívida de droga. Não tem jeito. Combater o narcotráfico, combater essa ligação perniciosa de pequenos criminosos. E isso aumenta com o desemprego, nós estamos aí no Brasil com 3 milhões de desempregados, aumenta com a crise, falta de dinheiro, mas não tem outro jeito. Você combater a organização criminosa é você tirar o dinheiro dela. Prender pessoas é importante, fazer apreensões é importante, mas o foco tem que ser na economia e na desarticulação das lideranças. Isso que a gente começou em 2015. Em 2015 nós apreendemos 11 toneladas de droga, nós estamos já hoje com 9,5 toneladas de droga apreendidas. Quase 20 toneladas em 2 anos? Quase 20 toneladas em 2 anos. Não, 20 toneladas. Faltam 500
Não, 9 mais 11. É verdade, mais de 20, olha só, mais de 20. E isso dá aí, eu acredito que quase 2 décadas de... É lógico, a gente tem que levar em consideração que no começo dos anos 2000 não tinha tanta droga circulando. Isso tem que ser levado em consideração. Piorou, então, essa situação, no seu ponto de vista? Claro que nível piorou, internacional, lógico. da máfia da droga, da produção no Peru e Colômbia? Nós temos uma frente de produção colada na nossa fronteira, que é o Vale do Javari, com uma capacidade produtiva enorme e toda voltada para o Brasil. O Brasil já é o primeiro consumidor mundial de crack e o segundo consumidor mundial de cocaína, só perde para os Estados Unidos. Além desse alto consumo, né, ou seja, desse abastecimento na fronteira para o mercado interno de consumidores de droga aqui dentro do país, nós também somos rota, né, do tráfico internacional. Nós somos país de passagem e éramos país de passagem desde os anos 80, mas infelizmente entramos para o rol de país consumidor com o crescimento econômico. Veja, Manaus é uma cidade de 2 milhões e 100 mil habitantes e é o centro mais próximo que nós temos das áreas produtoras de cocaína da Colômbia e do Peru. Então, nós somos muito vulneráveis. Aí você falou de homicídio. É só olhar, nós temos uma sala de situação, é só olhar a quantidade de mortes que são por execução. 2 pessoas numa moto chegaram aí. Quem são as vítimas? Vítimas ligadas de uma maneira ou de outra ao tráfico internacional de entorpecentes. Você falou em 70% dos homicídios 70%. na cidade? Os outros 30% são passionais, são... Brigas, alguma coisa desse tipo. Brigas, que é muito grande, muito grande. Nós temos um índice muito alto de mortes por arma branca, mas a boa notícia é que a meta do governo federal, porque isso é uma epidemia, os homicídios que ocorrem no Brasil, principalmente na casa dos jovens de 15 a 25 anos, é uma epidemia. Está morrendo mais gente do que numa guerra. São jovens do sexo masculino entre 15 e 25? 15 e 25 anos. Sobretudo em periferias? Sobretudo em periferias. E a meta do governo federal para o ano passado e para esse ano era 5% de diminuição. Nós estamos agora, no dia de hoje, com 22% de diminuição na capital. Comparado a 2015? Comparado a 2015. 27% no estado todo e 41% no interior. Ou seja, nós diminuímos 41% de mortes no interior. Algum motivo exatamente para um número tão grande? Porque 41%, doutor Sérgio, quase metade, é um número excelente. É muito bom. As pessoas... nós montamos uma comissão para discutir esse assunto, nos reunimos quinzenalmente para verificar quais são os motivos, quais são as áreas, quais são as ações, e isso tem repercutido na diminuição. Isso é meta. Nós temos uma meta. E aí, a meta para o ano que vem? A meta para o ano que vem, Dani, é manter o que foi conquistado, ou seja, o combate sem trégua ao crime organizado, narcotráfico, continuar com as grandes apreensões e mais. Nós não falamos que ano passado, junto com a Polícia Federal, praticamente toda a liderança da principal organização criminosa que atua no Estado foi desarticulada. Toda. Hoje nós não temos uma grande liderança solta. São todos presos, todos né? presos, e a maioria em presídios federais. O problema são os efeitos colaterais, ou seja, sem a liderança para segurar, num primeiro momento, nós tivemos em 2015 um aumento de homicídios que nós estamos baixando esse ano, e a nossa meta para o ano que vem é continuar descendo a curva, ou seja, diminuir em relação a 2016. Então a curva vai continuar baixando. Aumentar a apreensão de droga em relação a 2016. A curva vai continuar subindo de apreensão. E esperar que a gente consiga sensibilizar o governo federal com relação à proteção das nossas fronteiras, ou seja, nesse vácuo aí de impeachment, nós tivemos aí uma dificuldade grande. Mas parou, né? Politicamente falando. Mas o narcotráfico não parou. Com certeza. Pelo contrário, se aproveita desse tipo de situação para avançar, né? Nós precisamos muito conversar com o governo federal precisa se engajar nisso, precisa apoiar nossas Forças Armadas, que é assim, na visão do nosso governador e na nossa, é a nossa única esperança para bloquear a entrada de droga. Precisa se investir nas Forças Armadas e vocacionar elas para essa vocacionar elas já são, desculpe, direcionar elas. Olha, veja, o comandante militar da Amazônia, os 3 últimos, o atual comandante do Exército,
general Vilas Boas, o anterior a esse, o general Teófilo, e o atual, general Mioto, todos concordam, são unânimes em dizer que a situação é muito ruim. A FARC está se desmobilizando, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que é o principal ali organizador do tráfico de drogas na Colômbia, está se desarticulando, está deixando em tese a ilegalidade. Só que essas pessoas que viveram a vida inteira com um fuzil na mão não vão trabalhar com cabo de enxada. E essa é a nossa preocupação. Então nós precisamos disso e precisamos dos nossos projetos sociais, que eu fico muito contente que o governador esteja otimista com relação à retomada, porque você não combate violência, crime só com polícia. Polícia é só a consequência. Polícia prende gente. Ano passado nós prendemos 10 mil pessoas. Foram feitas 10 mil prisões. Alguns foram presos várias vezes. Esse ano vai para 12 mil. E aí tem uma outra questão, doutor Sérgio, desculpe lhe interromper, mas a infraestrutura para manter essas pessoas, né? Eu ia dizer isso, está tudo lotado. Pois é uma infraestrutura para manter essas pessoas presas, porque esse, inclusive, é um dos argumentos utilizados por alguns juízes para colocar e acabar com um trabalho que leva tempo, gasta a inteligência da polícia, dinheiro e investimento para prender essas pessoas, depois, usando de uma série de outros critérios, a justiça alguns juízes acabam liberando essas pessoas. Quer dizer, é importante esse trabalho todo de prisão, mas tem uma estrutura também por trás de manutenção e uma justiça ágil para a condenação dessas pessoas. Exatamente. Nós estamos aí um índice alto ainda de presos provisórios que não foram julgados. Então, se eu tenho 60% de presos provisórios nas cadeias, que estão todas superlotadas, significa dizer o seguinte: quem não for preso, dificilmente vai ser preso. Porque se sair numa audiência de custódia, vai demorar muito para ser julgado. Então, nós precisamos sentar para discutir isso, né? Precisamos sentar para discutir tornozeleira eletrônica, penas alternativas. As pessoas precisam sentir que cometer crime é ruim. Cometer crime tem uma consequência. Tem que ser desincentivadas, né, a cometer aquele ato. Claro. Doutor Sérgio, eu queria voltar à questão da fronteira. O senhor ainda, enquanto superintendente de Polícia Federal, antes delegado, eu como repórter, fizemos algumas viagens, inclusive para a instalação de postos avançados da Polícia Federal em fronteiras, justamente nessa época em que houve uma transição, inclusive, da grande produção da Colômbia, que ainda é uma grande produtora de cocaína, mas para o Peru também, que hoje é extremamente preocupante a situação por lá. E é justamente a fronteira, a tríplice fronteira ali em Tabatinga, né, com Santa Rosa e com Letícia, exatamente aquele miolo e toda aquela região. Esses postos avançados da Polícia Federal efetivamente estão instalados e eu queria voltar à situação do Exército, toda essa articulação para o Exército atuar, poder atuar ainda mais fortemente nesse combate, tem avançado? Olha, com relação aos postos, a base Anzol funciona, voltou a funcionar a partir do ano passado. Estamos com uma parceria muito boa com a Polícia Federal e o Exército. O Exército está atuando na base Anzol. Agora ela subiu, está muito mais próxima de Tabatinga por uma questão logística, mas nós temos em torno de 50 homens do Estado atuando em conjunto. Porque do Estado? Do Estado. Além dos federais e dos militares. Nós acreditamos muito que essa é a solução. Enquanto nós não conseguimos... Lógico que nós não vamos nunca impedir totalmente a entrada, mas o problema é que hoje você pega, por exemplo, essa questão de Quari, do delegado desaparecido. Que é um outro assunto que eu vou falar com o senhor, claro, né? Eles estavam com 900 quilos de droga. 900 quilos de droga. Quase uma tonelada numa embarcação. Quase uma tonelada. A Polícia Federal apreendeu quase 2 toneladas recentemente. Também num confronto. O Exército recentemente teve um conflito lá em Bittencourt com uma morte. Então, nós estamos tendo cada vez mais grandes quantidades, cada vez mais confrontos nessa região e precisamos intensificar. Você perguntou sobre o Exército. O Exército, ele está preocupado. Nós nos reunimos constantemente. Ele já tem a possibilidade legal de fazer essa atuação, porque ele tem poder de polícia na faixa de fronteira, aquela polícia preventiva, não a investigativa, mas a preventiva. Ele não tem recurso. Falta dinheiro para isso. Recurso, por isso que o senhor falou do governo federal, você tem que ter um querer, né? Exatamente. Tem que achar aquilo importante para aplicar o recurso que existe
direcionar, quer dizer, você tem que priorizar aquilo e essa é uma área realmente que precisa ser priorizada. Até porque, né, doutor Sérgio, esse combate na saída, o impedimento dessa droga sair desses países para entrar no Brasil, deveria ser, imagino eu, no entendimento do governo federal, um investimento que vá facilitar a atuação em várias outras áreas, saúde pública, não só segurança, mas uma série de outras áreas podem ser beneficiadas com um investimento desse na fronteira. Olha, não é à toa que você cuida desse assunto há muito tempo, você está totalmente certo, é isso mesmo. Tem que ser a prioridade número 1, porque hoje a preocupação número 1 do brasileiro é com a sua segurança. Esse é o principal fator que esgarça o tecido social, não só em Manaus, não só no Amazonas, mas lá em Fortaleza, uma das cidades mais violentas do Brasil, lá no Nordeste, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, enfim, em todo local. Então isso tem que ser prioridade. E como você falou, afeta a educação e afeta a saúde. Nós temos realmente que, eu diria que a fase de guerra às drogas não deu certo, acabou, passou. Não se trata de ter uma guerra às drogas, se trata de ter uma política inteligente de combate às drogas. Então, é mais fácil eu combater a droga. Por exemplo, eu tenho calhas de rios principais. Eu tenho que proteger essas calhas, porque hoje, de 100% da droga que entra no Brasil, pelo menos pela região norte, 90% é pelos rios. 90%. Aquelas pistas clandestinas que tinha, inclusive com uma atuação forte do Dr. Mauro Espósito em explodir pistas, aquilo ali funcionou e aquelas pistas de reabastecimento para o tráfego aéreo hoje está praticamente desarticulado, é isso? Funcionou tanto por isso, mas principalmente pela possibilidade de abater os aviões. Ah, sim, a lei do abate, claro que foi aprovada. Depois, com o CIPAM e com a possibilidade de abate, as diminuições de voos clandestinos, na região norte praticamente acabou, porque as distâncias são grandes. Na região centro-oeste ainda tem aquele voo do cidadão que entra no território nacional, 10, 15, 20 minutos, joga uma droga ou aterriza rapidamente, coloca uma droga e volta, que não dá tempo dos caças chegarem. Aqui na região amazônica, com uma distância longa, praticamente acabou. Essa é uma ótima notícia aí dos últimos anos. Agora eu queria voltar nessa questão do desaparecimento. Compensação tem um plantio no Javari, né? Plantio de coca no Javari. Já está dentro da fronteira, doutor Sérgio? Não, está fora, mas no limite? Na beira do Rio Javari. Quase 10 mil hectares de coca plantada. Muito próximo ali à margem do Javari. 50 metros do nosso país. É naquele trecho ali entre Benjamin Constant e Atalaia, né? Exatamente. É mais ou menos naquele trecho. Exatamente, passando um pouco mais para cima de Atalaia, mas é por ali, 10 mil hectares. A nossa preocupação maior é que esses plantios justamente se transfiram para o Brasil. Óbvio que isso não deve acontecer tão cedo, porque é mais fácil plantar num lugar que nós estamos vendo o plantio e não podemos alcançar, do que plantar dentro do Brasil. Agora, das articulações bilaterais que vocês tinham com os governos, sobretudo da Colômbia. Eu estive lá recentemente e assim eu fiquei impressionada de como o investimento internacional, inclusive, fez o país avançar. A Colômbia é um país, quem está lá, totalmente diferente do que a gente imagina que seja, em recuperação, com a economia em alta, com as pessoas motivadas, né, por aquele momento, sobretudo ali da década de 90, a série Narcos, então conta muito bem o drama que eles viveram lá, e a gente vê um país em recuperação, né? Esses organismos internacionais que investiram na Colômbia, de que maneira a gente poderia utilizar, por exemplo, os Estados Unidos, que tem dinheiro e tem interesse nesse combate, agora não sei com o Trump como é que vai ficar, mas assim, essas articulações internacionais e bilaterais com a Colômbia para atuar nessa área, por exemplo, que é muito próximo da fronteira, já foi identificada, por que não fazer nada? Para nós é um pouco mais difícil, porque os Estados Unidos investiu na Colômbia. Por quê? Para ele era mais fácil, a droga produzida na Colômbia ia para os Estados Unidos. Era mais fácil ele investir na Colômbia, porque os embates iam ser todos lá, os confrontos iam ser todos lá, do que deixar que essa droga chegasse no território dele e mesmo assim ainda chega, porque ele é o primeiro consumidor mundial de cocaína. Isso seria um pouco mais difícil aqui, porque a nossa droga, mesmo a que passa por aqui, dificilmente vai para os Estados Unidos. Então ele não teria interesse nessa... Não teria interesse. Entendi. É aquele negócio, se combate droga no Peru, se combate no VRAI, em outros locais, dos quais a droga que sai de lá vai para os Estados Unidos. A droga do Javari é toda para o Brasil. Então tem que ser uma articulação, um investimento... Nós que temos que investir ali
para que ela não venha para o Brasil. Ou investir bloqueando a fronteira, uma ação fundamental e urgente, e complementarmente em contato com o Peru para ver se ele vai lá e destrói. Nós temos na Polícia Federal uma operação chamada Trapézio de Destruição de Laboratórios, em que nós apoiávamos a polícia. Eu acho que você chegou aí. Claro. A sede, inclusive, ficava em Tabatinga, tinha uma sala de inteligência. Mas deu uma paradinha. A Trapézio não está funcionando. Eu acho que esse ano não teve. É uma notícia nada boa, e aí enfatizamos aí a necessidade justamente do investimento do governo federal, porque se parou é porque não tinha dinheiro, e se não tinha dinheiro porque não foi mandado, não foi priorizado. Exatamente. Agora, doutor Sérgio, eu queria voltar à questão do desaparecimento do delegado Tiago Garcês. Como é que andam as investigações? A família está desesperada, a gente vê, comove realmente o coração. A esposa ainda tinha bem pouco tempo, não sei como ela está agora, esperança de alguma maneira encontrá-lo, já que o corpo não foi encontrado. Depois se levantou uma série de questionamentos, porque a arma dele foi encontrada, o colete. Enfim, qual é a linha que vocês estão adotando dessa investigação? Olha, nós concentramos, quando aconteceu o fato, em duas vertentes principais. A primeira, localizar e prender os agressores, porque a droga já tinha sido apreendida. Essa parte foi concluída, porque os agressores, os 2 colombianos, foram localizados, reagiram e foram mortos pela polícia. E agora nós estamos concentrando nas buscas. Anteontem, foi feita a reprodução dos fatos, né? Foi feita a reconstituição do que ocorreu ali. E pelas notícias que eu recebi, a gente pode tirar uma ideia do que aconteceu. Houve um confronto e provavelmente o Tiago, nesse confronto, provavelmente não, ele foi deixado para trás. Mas provavelmente ele se afogou. Lógico. Talvez baleado. Talvez baleado, mas não tem registro disso. Porque o capitão diz que quando saiu, os 2 estavam ainda sem receber tiros e ele acreditava que o Tiago tivesse agarrado na beira, na borda da lancha, e não estava. Vamos continuar procurando, a gente tem que dar uma satisfação para a família. Eu não diria agora, se você perguntar, então o delegado Tiago está morto. Não. As possibilidades dele estar vivo são muito pequenas, porque ele ainda não apareceu. Já fazem quase 15 dias, mais de 15 dias eu diria. Mas nós vamos continuar a busca. Nós temos 7 mergulhadores ainda na região, um oficial e bombeiro. Então estamos procurando. Agora, vamos continuar procurando. Ser deixado para trás não é um procedimento, né? Não, tudo isso vai ser investigado. Não é um procedimento. Assim, a gente achou no começo, por isso que tem tanta história atravessada nessa... É verdade. Mas porque as coisas não são como deveriam ser. O que deveria ser? Eles deveriam ter continuado o confronto juntos e não se abandonado, né? Mas isso está sendo apurado. Nós temos um inquérito para droga, um inquérito para neutralização dos criminosos, temos um inquérito para apurar a conduta dos policiais, e ela tem que ser apurada, e vai ser apurada inclusive administrativamente, e temos as buscas administrativas pelo corpo do Dr. Tiago Garcês. Existe muito disse-me-disse também, porque surgiu uma gravação aí, onde um policial muito próximo a ele questionaria de pessoas que estavam ali na lancha, do piloteiro, para ser mais preciso. Ele dá a entender, o senhor deve ter tido acesso a esse áudio, ele dá a entender que poderia ter sido algo de vingança de alguém, não especificamente quem, mas diante da atuação do delegado, que era muito forte ali naquela região. Olha, quando acontece esse tipo de coisa, sempre tem as pessoas que ficam no ar-condicionado, tomando uma cerveja e digitando no WhatsApp, sem tomar conhecimento do geral. Na verdade, isso atrapalha muito. A gente tem que ficar dando explicação, ficar desmentindo. E tira o foco, né? E tira o foco do que é principal. Graças a Deus a polícia conseguiu pegar os colombianos. Graças a Deus a gente atuou rapidamente. E essa história é uma história que não encontra consistência com os fatos. Não encontra pelo seguinte: foi o delegado Tiago que foi procurado para procurar uma lancha. Ele pediu autorização para ir. Ele foi até a Polícia Militar, pediu apoio. Estava tudo certinho.
Ele saiu da Polícia Militar com o colete da Polícia Militar e a metralhadora que a Polícia Militar emprestou para ele. Então, a versão de cilada é uma versão... E aí, onde é que aparece? Nessa versão, 900 quilos de droga. Se fosse uma ação criminosa, essa droga não apareceria. Não existiria, teria sido um alarme falso. Exatamente, ela não precisava aparecer. Então, essas teorias, o que realmente me causa desconforto nesse caso é os 3 policiais não terem ficado, ou pelo menos circulado. Ou voltado com mais rapidez. Ou voltado, enfim, isso me causa incômodo. Eles alegam que não tinham mais munição, mas mesmo assim, era para ter ficado ali, porque a presença deles ali com o motor ligado iria deixar os agressores assim, eu não vou chegar, porque qualquer momento eles podem voltar atirando. Como é que eles iam saber que o pessoal não tinha munição? Isso mesmo. Mas mesmo assim, eu participei, Dani, desses 20 e poucos anos, de uns 3 ou 4 tiroteios assim grandes. E realmente acontece muita coisa que a gente nem pensar muito rápido. Nem percebe, vai perceber depois. Por isso eu não gostaria de prejulgar ninguém antes das investigações terminarem. Outro caso que ainda não tem solução e volta e meia está nos noticiários, o desaparecimento dos 3 jovens na Nova Vitória. Os policiais estão presos. Eu queria que o senhor atualizasse a situação. Algum indício de achar os corpos? Foi achado um resto de sandália, atribuído talvez o DNA a um deles, ao Alex. Enfim, como é que andam as investigações? Caminho em que direção? Olha, as pessoas ainda estão, os policiais ainda estão, uma boa parte deles, eu acho que a exceção de 3, ainda se encontram presos. É inquestionável que os indícios apontam na direção desses policiais. De execução. É inquestionável isso. Agora, eles vão ter o direito de defesa, só que o fato dos corpos não aparecerem não é suficiente para a gente dizer que eles são inocentes, porque os indícios apontam todos no sentido de que eles são culpados. Se fosse assim, bastava você caprichar muito em esconder o corpo, que não teria problema nenhum. Eu acho que a investigação do doutor Ivo e dos demais colegas da Delegacia de Homicídio foi muito boa. Eles já concluíram pela culpa dos policiais. E aí o que é que nós temos? Policiais colheram esses jovens aí. A polícia fica meio magoada quando a gente diz que é jovem, porque um deles está bastante envolvido com o narcotráfico. Mas e com são a morte. jovens, né? Não é Eu uma já coisa... ia chegar nisso. Eu já ia chegar nessa... Ninguém está dizendo que ele é inocente, está dizendo que são jovens. Né? Mas são jovens. Eu acho que talvez eles achem que a gente tem isso uma coisa de inocência, mas não, são jovens. Esse parênteses foi só para explicar isso. Ainda que eles estivessem culpados, ainda que o doutor Ivo tivesse avisado que eles estavam preparando, o Alex, estava preparando a morte desse oficial, estava tramando a morte desse oficial, nada justifica uma ação desse tipo. E nós fizemos a investigação, como eu disse, a investigação ela aponta para esse rumo. O DNA do sangue na sandália é do Alex. Isso já está comprovado? A cápsula que foi encontrada no local partiu da arma do aspirante. E aí é o conjunto probatório. E eu volto a dizer o seguinte, é lamentável que isso tenha ocorrido, é lamentável que nós tenhamos que ter essa conversa para explicar o inexplicável, né? E deixar agora a justiça cuidar desse assunto. Vamos continuar procurando os corpos, né? Eu penso assim, a família tem direito de enterrar os seus entes queridos, os seus parentes. Os antecedentes de alguns deles, e veja, não são todos, é só de um. A garota, por exemplo, não tem nada contra ela. Não teria nada a ver. Os antecedentes desse Alex não habilita ninguém a fazer o que foi feito, sumir com Porque ele. senão seria barbárie, né? Se todo mundo pudesse fazer justiça ou achar que iam cometer um crime. Enfim, nada justifica. Claro. Doutor Sérgio, são 9 policiais presos, é isso? Exatamente. Mas agora tem menos. É isso que eu ia lhe perguntar. Nem todos são acusados. Não, 3 foram liberados. Alguns deles estariam encobrindo, né? Porque estavam de plantão ali no dia, né? Eles não confessam, não tem nenhum conflito dos depoimentos? Eles não falam. Os depoimentos, que são muito pequenos, muito econômicos, eles são contraditórios com os fatos. E isso é ruim
para a defesa dos policiais. A gente espera que alguém, a gente tem certeza que nem todos estão envolvidos diretamente, então a gente espera que alguém que não esteja envolvido diretamente não crie a expectativa de que não encontrou o corpo, não vai ter condenação. Não é assim. E tem aí não encontrou o corpo, pode ter condenação. E tem aí um exemplo nacional e ganhou as mídias do goleiro Bruno, né? Que é um grande exemplo. Não houve, não foi encontrado o corpo da moça e ainda assim ele foi condenado. Exatamente. Porque as provas levaram a autoria do crime. E o negócio é muito escancarado, né? Foi pego e na frente da câmera e cadê depois? E foi pego por quê? Se naquele momento não podia prender ninguém. Não tinha mandado? Era véspera da eleição. Era véspera da eleição, madrugada, prisão. Então uma série de coisas que não poderia ser feita. Não podia fazer prisão. Olha, eu conversei com o Dr. Sérgio Fontes, que trouxe ótimas notícias aqui pra gente. Diminuição do número de homicídios é alto ainda, claro, a gente não está comemorando ainda, porque cada morte, cada número estatístico, né, Dr. Sérgio, tem uma família, tem um nome, tem uma vida que foi retirada sem dúvida nenhuma, mas uma diminuição de mais de 40% no número de homicídios no interior do estado. 27% no estado como um todo. É um número realmente que leva a gente a parabenizar o trabalho de vocês, porque é um número bastante relevante, uma diminuição em um ano. E um número praticamente recorde novamente, né? Não foi recorde esse ano. Ano passado, 11 toneladas. Esse ano, mais de 9 toneladas retiradas aí das ruas. Toneladas de cocaína, drogas de um modo geral. Doutor Sérgio, parabéns, que assim, em 2017 a gente possa ter uma cidade mais tranquila, é o que todos nós desejamos, né? Pois é, obrigado, Dani. Esse ano foi um ano muito difícil. A gente tem certeza que você que está nos ouvindo aí esperava um ano mais tranquilo, menos violento, mas nós estamos fazendo o possível. Nessa época de crise, o possível é isso. O possível é continuar com as instituições funcionando e tendo elas com credibilidade. A gente deseja a todos um Natal de paz. Vamos estar trabalhando hoje, tem operação, hoje estamos trabalhando aí esse final de semana todo em operações. O próximo também, que é para aqueles pequenos roubos, doutor Sérgio? Por incrível que pareça, o Natal é mais violento do que o Ano Novo. As pessoas estão mais na rua, talvez, fazendo compra? Eu não sei, mas historicamente o Natal é mais violento do que o Ano Novo. É incrível, né? Porque a data justamente de bondade, de solidariedade. Mas a gente deseja um Natal de paz para todos nós e um Ano Novo melhor. Se Deus quiser, vai ser melhor. Muito obrigada, doutor Sérgio. Olha, agora são 7 horas e 7 minutos. Depois do intervalo, tem a movimentação da nossa cidade, direto do RC Coop, e também o quadro Na Ponta do Lápis especial da semana de Natal, que vai falar aí da importância da educação financeira para os nossos filhos. Pedimos a 2 crianças, olha só, que comprassem presentes com apenas R$50. Como será que eles se saíram, hein? A gente volta já já.